Meu nome é Maria Rosa Corse Ribeiro, sou aluna de Pedagogia da Univesp. E como vocês já puderam ver, o tema do nosso trabalho, do nosso TCC, é a importância da valorização da cultura popular brasileira nos dias atuais na educação básica. O que implica no Brasil a desvalorização da cultura, da própria cultura, do país. E como a educação pode orientar e resgatar as origens da cultura popular brasileira, usando como base o desenvolvimento do pensamento e linguagem. Infelizmente, pudemos perceber que as instituições de ensino não conseguem cumprir o seu devido papel quanto ao significado de ser um espaço que ensine e aborde a respeito da diversidade acerca da desigualdade social. Sendo assim, é de extrema importância que os alunos tenham conhecimento da diversidade histórica, conceitos e elementos, pois assim se gera valorização cultural, reconhecimento e respeito com as diversas culturas e povos, principalmente com a história afro-brasileira e indígena, que compõem a essência da história do nosso país. Por isso, percebemos que trabalhar o multiculturalismo nos tempos atuais, dentro da educação, é de extrema importância, pois a sociedade, desde sempre, tende a idealizar um tipo de cultura padrão, seguindo tendências europeias e brancas, de uma sociedade heterogênea em relação à raça, gênero, classe e religião, o que provoca conflitos culturais e acabam refletindo na própria cultura do povo, gerando falta de conhecimento, interesse e até mesmo falta de empatia um pelo outro. E com isso, esse estudo e seus conceitos tendem a promover a equidade social, maior respeito com a história do seu povo e assim oferecer informações, base social e experiências para o desenvolvimento crítico e reflexivo do sujeito histórico-cultural dentro das escolas. Ribeiro, sou aluno do curso de Pedagogia da Univesp. Graças à junção de costumes, etnias, saberes e fragmentos de outra cultura, o Brasil se tornou uma sociedade vasta culturalmente, contendo uma identidade diversificada, mas que sofre uma tremenda desvalorização. A problemática se dá pela influência da mídia, pelas culturas de massa, que vem trabalhando a questão da cultura europeia, da própria cultura branca, não é? Em nosso país. E há uma diversidade muito grande, né? As culturas indígenas, né? Africanas, de raízes africanas, enfim. E nós entendemos que isso é pouco explorado e esses saberes eles são negligenciados para os alunos, né? Das escolas públicas e particulares em geral. Então a problemática aqui para a gente é fazer com que essa cultura, essa multiculturalidade, ela chegue aos espaços educacionais para que as crianças e os alunos possam se apropriar desses conhecimentos, entendendo que o Brasil não é formado apenas por europeus, não é formado apenas por brancos, mas que há uma diversidade cultural rica a ser trabalhada, a ser colocada em prática, não é? Mas nós entendemos que o próprio poder público negligencia isso, porque não está disposto, né, a trabalhar e naquilo que realmente precisa ser feito. Então, como o próprio Freire, não é, diz, vou usar ele aqui, partindo do pressuposto de que a educação é um ato político, que não há prática educativa indiferente de valores. Então devemos estar nos esforçando para que a importância
de políticas e práticas escolares que valorizam a multicultura para além das culturas hegemônicas, alcance também o espaço e o conhecimento nas escolas. Meu nome é Andreia, eu sou aluna da Univesp, no curso de Pedagogia, no Polo de Guapiaçu, São Paulo. Eu estou aqui para falar do objetivo geral e objetivo específico do nosso trabalho. O objetivo geral, tendo em vista a problemática da nossa pesquisa, o objetivo geral é analisar a importância da formação do multiculturalismo na educação básica, para o pleno desenvolvimento do sujeito sócio-histórico e cultural. E quanto aos objetivos específicos, esperados são influenciar na formação do cidadão reflexivo de sua história e o ser sociocultural, identificar a diversidade cultural que compõe a cultura brasileira e como ela se dá na formação dos indivíduos na educação básica. Promover a valorização cultural através do conhecimento e o respeito mútuo. Resgatar e preservar a cultura de comunidades quase dizimadas, dado o contexto histórico brasileiro, como comunidades indígenas, ribeirinhas, sertanejas e quilombolas. Olá, meu nome é Ana Flávia Garcia Marinelli, faço parte do Polo de Guapiaçu. Esse estudo, apresentado com abordagem qualitativa, tem como foco a reflexão sobre a formação multiculturalismo na educação atual do Brasil. Foi por meio de pesquisas do tipo revisão literária em vários autores que utilizamos como base a referência os respectivos autores: Sérgio de Buarque de Holanda, em seu livro A Visão do Paraíso, e também Antônio Cândido, em O Significado das Raízes do Brasil. Foi usado também em outros lugares para ser pesquisado, como a Biblioteca Virtual da Univesp, o Acervo Digital da Cielo, BDPD, como artigos, teses, dissertações, periódicos, livros e outros. Olá, meu nome é Monique Nabuco de Oliveira, sou aluna de Pedagogia da Univesp do Polo de Guapiaçu. Sobre o nosso cronograma, tivemos um planejamento e uma definição do nosso cronograma através de uma reunião com todos os integrantes do grupo. Tivemos também uma reunião com a orientadora, onde falamos sobre os temas, a introdução, justificativa, objetivo geral, o objetivo específico e suas referências. Apesar da troca de orientadores durante o decorrer do nosso trabalho, do nosso TCC, em nenhum momento o nosso grupo ficou desamparado, conseguimos dar continuidade ao nosso trabalho. Na primeira entrega parcial, tivemos a reunião com o nosso novo orientador, onde tivemos um feedback sobre a primeira etapa e falamos sobre o desenvolvimento, referencial teórico, os materiais e coleta de dados. Na segunda entrega parcial, tivemos novamente uma reunião com o nosso orientador, onde tivemos os ajustes finais e a elaboração do nosso vídeo. E na entrega final, falamos sobre a apresentação e defesa do nosso TCC. Olá, meu nome é Perpétuo Donizete Peralta, sou aluno do curso de Pedagogia do Polo da Univesp da cidade de Guapiaçu e o meu RA é o número 1825877. E para esse vídeo do TCC do meu grupo, eu irei falar sobre a fundamentação teórica do trabalho que fizemos.
Para o desenvolvimento desse tema que é tão abrangente em um país tão grande, um país com dimensões continentais como é o Brasil, a gente utilizou o referencial teórico, o trabalho de diversos pesquisadores, teóricos, intelectuais da educação, sendo os trabalhos fundamentais o seguinte. O de Antônio Cândido, na obra Significados de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Nele, Antônio Cândido analisa a obra e diz que o autor escapa ao dogmatismo e abre o campo para a meditação dialética. Para ele, o Sérgio Buarque de Holanda baseou a sua análise na psicologia e na história social, com um senso agudo das estruturas, vinculando dessa forma o conhecimento do passado aos problemas atuais. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, na obra dele Visão do Paraíso. Nessa obra, o Sérgio Buarque de Holanda nos mostra como as descrições do Novo Mundo, do mundo descoberto ali das Américas, produzidas pelos conquistadores castelhanos, estão repletas de elementos fantásticos e correspondem fielmente às temáticas edênicas, enquanto no caso português, o pragmatismo lusitano assume o lugar da imaginação criadora, assegurando as visões do paraíso para um espaço delimitado na América Portuguesa. A gente também utilizou a obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que tem uma interpretação própria da formação do povo brasileiro a partir de 3 matrizes básicas: os índios, os europeus e os africanos, além de Fonseca no desenvolvimento cognitivo e processo de ensino-aprendizagem, Paulo Freire na educação ao ato político, Paulo Freire, a educação ao ato político, outros cadernos, e esses trabalhos nos são as bases teóricas e base e fundamento das crenças do grupo. O meu nome é Rosana, sou aluna da Univesp, do curso de Pedagogia, pelo Polo de Guapiaçu, São Paulo. O nosso trabalho, nós usamos o método de pesquisa do multiculturalismo na educação básica, explorando seu desenvolvimento. Nós tivemos essa informação de uma aluna que fez estágio no último semestre na escola de ensino fundamental. Estava fazendo estágio e percebeu que há uma grande escassez na cultura de aprendizado, influenciado pela cultura europeia, ficando assim em segundo plano a nossa cultura e literatura. O foco específico, promover uma ação cultural. Meu nome é Bianca da Silva Joaquim Soares, eu sou aluna da Univesp, no curso de Pedagogia no Polo de Guapiaçu. Pensarmos em uma educação mundial, é normal que pensamos em várias culturas se relacionando diariamente. E na educação básica, nos anos iniciais, sabemos que as crianças não têm dimensões dos temas que são abordados pelo professor. É de extrema importância abordar tudo que implica diferentes culturas. A formação de cidadãos, respeitando e entendendo diferentes culturas, começa na educação infantil, com diferentes figuras e linguagens artísticas. E assim estamos construindo o imaginário infantil, a noção da realidade de sociedades diversas. Apresentado nesse trabalho, enfatiza a necessidade de ações pedagógicas e públicas. Uma geração capaz de lidar com diferentes culturas, sem preconceitos, tratando os semelhantes com igualdade e valorizando todas as diferenças.